Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um estudo por aqui. No vídeo de hoje, vamos falar um pouquinho sobre a autoridade de Deus e a autoridade dos escolhidos de Deus. Estava estudando essa semana o livro dos Espíritos e tem uma passagem que traz assim a questão dos ensinamentos do Cristo. Tá falando na verdade sobre a questão dos demônios, né? Demônio não existe porque a gente não pode acreditar, cair nessa ilusão de achar que Deus, soberanamente bom e justo, teria criado, né, de sua própria vontade, fruto de sua lucidez divina, que é totalmente diferente da lucidez humana, de sua lucidez divina. Nós não podemos acreditar, qualquer pessoa minimamente lúcida não pode tomar como verdade que Deus, essa entidade, esse ser supremo, poderia ter criado uma antítese sua, um vilão para dividir com ele o protagonismo, né, da vida. Isso seria uma coisa um pouco irracional de se acreditar. E aí os espíritos vêm dizendo, poxa, qualquer pessoa que adota o atributo da bondade, uma premissa básica da divindade, não pode acreditar na existência de demônios. E aí ele fala, muitas das pessoas que acreditam nos demônios evocam as palavras do menino Jesus, do Nazareno. E aí ele fala assim, mas vocês estão bem certos, né, do significado que ele daria a palavra demônio? E aí ele vai, fala que eu amo, que ele fala assim, não seremos nós que iremos contestar a autoridade dos ensinamentos de Jesus, que gostaríamos de ver muito mais no coração do que na boca da humanidade terrícola. Ou seja, o que é a autoridade? O que é a autoridade? Eu cultuo um hábito que eu gosto muito de consultar o dicionário, né? E o dicionário define, dentre muitas coisas, que a autoridade ela é o poder convencente, o poder de se fazer obedecer, propriamente dito. A força convencente, o poder de se fazer obedecer e a força convencente. E aí fiquei meditando nessa palavra, falei, nossa, isso faz muito sentido. Porque esse poder convencente, essa força, né, de se fazer convencer, de se fazer obedecer, ela se faz obedecer a partir dos frutos que ela apresenta. Então, até quando a gente fala de autoridades constituídas no ambiente material, na vida cotidiana das pessoas, o fulano é uma autoridade naquilo. O que isso quer dizer, né? Isso sempre foi uma autoridade. O que quer dizer ser uma autoridade? Mas aí, estudando, faz sentido. É uma pessoa que, a partir dos seus empenhos, a partir dos seus esforços, a partir dos frutos gerados à sociedade, gerou resultados incontestáveis de seu conhecimento, de sua eventual soberania em relação aos demais, né? Em relação à média, né? Intelectual. Então, uma autoridade é aquele que, por meio daquilo que ele gera, ele convence. Porque ele não fala sobre coisas que ele especula. Ele fala de coisas que ele vive e ele fala de coisas que ele pratica. E porque ele pratica, ele gerou resultados que vêm, né, comprovar a validade do que ele ensina. Olha só que coisa interessante. Assim é Deus. Deus, a autoridade de Deus, é uma força que nos convence a partir da verdade. A própria realidade universal é a autoridade, se faz, né, se mostra, se constitui ali na própria autoridade de Deus.
Então Deus convence a partir da verdade que ele o é. A força de se fazer obedecer, isso provém dessa verdade. Então, o Filho de Deus escuta as palavras que são de Deus, porque ele foi convencido na verdade do que Deus é e que habita ele, que ele mesmo o é, ainda que de maneira um pouco inconsciente, porque estamos todos na inconsciência. Até aqueles que estão muito despertos estão também muito inconscientes. Deus não poderia, mas assim, ele dificilmente despertaria um indivíduo aqui nessa realidade para lidar com a loucura que é isso aqui. Então, por mais ostensiva que seja a mediunidade de um espírito, e existem espíritos com mediunidades absurdamente ostensivas, ele ainda está na inconsciência. Ele ainda não está lendo tudo na gravidade que tudo é. Por mais que ele enxergue, por mais que ele sinta, tá atenuado. Porque senão, viver aqui, que é um inferno, seria uma tormenta. Então Deus abre, ele deixa, ele permite que seja aberto às intuições, às impressões e tudo isso do espírito. Os espíritos que vêm com essa faculdade, eles precisam vir com aquilo para que através disso eles possam despertar outros. Mas ainda assim, esses que são usados em profundidade não estão assim super despertos. 100% desperto. Estão muito mais que a maioria, mas não estão muito. Entende? Porque se abrir tudo, se ver tudo, dependendo da pessoa, dá para ficar meio zurulei zururu. Então, a autoridade de Deus se apresenta nessa verdade. Jesus nos diz que a natureza da realidade é harmonia interior, é paz, é um sentimento, é uma sensação de absoluta satisfação. Um estado em que o espírito alcança, em que ele sente que nada mais precisa ser acrescentado, porque ele está absolutamente preenchido. Ele está em estado de plenitude, ele está inteiro. O que você vai inserir naquilo que é inteiro? Naquilo que é pleno, que é total, que é absoluto. Não existe mais nada a ser inserido. A única coisa que você pode fazer é ampliar isso. É ampliar esses sentimentos de amor, de paz e de satisfação, de todas as necessidades supridas pela verdade que Deus é. Essa força, esse sentimento que nos eleva e nos transcende e eleva a nossa consciência, desdobra a nossa consciência em inúmeras dimensões temporais, em inúmeros espaços de consciência. Então você já não olha com os olhos da carne. Você tem um olhar que transcende, que é para além disso, que desdobra-se quase que como de fato num futuro, algo que você pode até não ver exatamente, mas você percebe instintivamente. E aí você está em um ambiente, um cenário, vivenciando eventualmente coisas sem sentido, e para você aquilo não é normal, porque você pressente. Mesmo que você tenha sido inserido de nascença naquele ambiente e tenha sido levado a acreditar que determinadas coisas são normais, você percebe, alguma coisa te diz, mas será? O que tem para além da linha? Porque sempre tem mais para além da linha. Então, Deus convence os seus filhos através da verdade que ele é. Porque aquele que é filho de Deus
por mais no equívoco que possa estar, por mais no erro que possa eventualmente ter entrado, que faz parte, a gente está no esquecimento, piriri, piriri, ele sente que algo não vai bem. Mas não é só isso. Por que não vai bem? Qualquer Zezinho pode perceber. Ele sabe que existe mais. Ele sabe que a vida é mais do que a banalidade, a trivialidade dessa rotina de acordar, comer, namorar, aquela coisa, isso, tem isso para fazer. Ele sabe que a vida é mais que isso. Ele sabe que existe algo, uma força, uma potência soberana de integração, de satisfação plena, que está aí para ser acessada. Ele sabe que é algo que ele tem que mergulhar. Então o Filho de Deus vive uma vida, muitas vezes, em busca disso. Mas é aquilo. A felicidade não é desse mundo. Então, é claro, a gente pode ser muito feliz, estar muito pleno, tal, mas em decorrência de todas as questões que são, é muito diabo encarnado, é a alimentação que não é boa, é o corpo, é não sei o quê, a gente vai estar muito feliz e muito preenchido, com certeza, mas ainda não é, entendeu? Porque quando você sai do corpo, por mais que você tenha estado integrado em Deus, e muitos estiveram e estarão, quando você sai do corpo, quando finalmente acabou, graças a Deus, né, stop the game, aí você fala, ai, eu sabia que era mais que isso. Porque você pressentia que você estava sendo alimentado por uma fonte inesgotável de amor, e por mais que você estivesse muito preenchido, absolutamente preenchido, cabia mais. E você sentia, e você pressentia que apesar desse forte sentimento, era como se Deus, para até te proteger de alguma forma, por maior que fosse o amor que ele injetasse em você, ele ainda não ia com tudo que dava. Porque você tinha trabalhos a fazer, aquela coisa, tem que estar aqui, né? Senão você vai falar, ai pai, eu vou com você, me tira, me leva, e você tem um trabalho para fazer. Então, por mais que seja o sentimento seja maravilhoso, pode ter certeza, fora do corpo você estaria sentindo e estaria numa integração com a fonte muito superior. Então, a autoridade de Deus, que é a própria realidade de satisfação, de integração, de harmonia interior, harmonia interior, equilíbrio interior. Essa realidade, essa autoridade, ele deposita sobre os seus eleitos a capacidade, o poder de se fazer obedecer, a força convincente que convence a partir dos frutos que ele gera. Pela árvore, pelos frutos, se conhecerá as árvores. Os meus frutos testemunham em meu favor. O que isso quer dizer? Aquele que é portador da verdade divina, que está em absoluta integração, vibra em uníssono com a fonte universal, essa verdade flui através dele como uma cachoeira abundante de água, de vida, de amor. Essa verdade que se manifesta nas palavras, que são códigos de acesso a ideias, a verdade, se manifestam não apenas nesse som, mas naquilo que se emana, mas naquilo que se vibra, mas naquilo que se é. Esse poder extracorpóreo, esse poder invisível de se fazer convencer
Você não sabe o porquê você consome. Você não sabe o porquê você assiste. Você não sabe o porquê. Você só sabe que você não tem conseguido deixar de fazê-lo. Como se algo te puxasse. E está puxando mesmo. É uma força que convence. É uma força que está falando, vai para lá, vai nessa direção. Um poder de se fazer obedecer. Então você fala, eu quero ver uma série. Eu quero agora fazer uma bobeira. Mas você fala, mas também vai ter talvez aquele vídeo, aquela aula. Nossa, mas eu também tô sentindo de ligar para minha mãe. Nossa, mas eu também acho que eu podia ser uma pessoa melhor. Mas também isso dá tanto encheção de saco, tô com preguiça, não vou fazer isso não. Mas o poder de se fazer obedecer. Deus se faz obedecer pela realidade que Ele é. Porque a realidade que Ele é um amor abundante. É uma bondade, uma justiça suprema. E por mais que se tema, e por mais que, meu Deus, é muita coisa para minha cabeça, o filho do pai sabe que ele está vivendo uma mentira. Por melhor que esteja a vida dele material, suprida, algo nele, a distância de Deus, faz com que ele se sinta vivendo na lama, não vivendo uma vida. E ele fala, meu Deus, ai, que saco. E ele se desespera. Porque ele começa a conceber, meu Deus, eu vou viver, se eu viver mais 50 anos, vai ser isso a vida? Mas que porcaria. Mesmo que eu tenha bons momentos ali, aqui, ele falará, é isso? E aí eu vou morrer para nascer de novo, para viver isso outra vez? Então, o poder de se fazer obedecer de Deus convence esse filho em agonia, em tédio, em angústia, porque quer mais, porque sabe que tem mais, porque sabe que não está enxergando, e porque sabe que não está sentindo, e porque sabe que não está vivendo em verdade. Vai aos poucos se impregnando na consciência da criatura, nas células do corpo físico, do perispírito, do corpo mental e por aí vai. E vai aos poucos criando novas conexões. E que à medida que se conectam, que novas conexões se estabelecem, vai rompendo, vai dissipando as conexões ilusórias, as conexões perniciosas da própria consciência do ser, que o leva sempre a um condicionamento mendaz, mal, ruim, para estabelecer conexões com a verdade. Como se fossem pontos, ou células, ou átomos, vamos entender pontículos, que se desconectam de um fluxo que se encerra em si mesmo. É só isso, 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 que leva a uma depressão, que leva a uma ansiedade, que leva ao síndrome do pânico, que leva ao pessimismo, que leva à avareza. Porque os pontículos que se encadeiam de maneira circular, perniciosa, ela nos faz ver sempre a mesma coisa. E você, inclusive, não consegue criar conexões de mentalidade que te possibilitem outros insights. E mesmo que você diga, eu tive um novo insight, você vai perceber que, na verdade, você não teve. Se você observar com alguma atenção, você vai perceber, nossa, que insight que eu tive? No fundo, é a mesma coisa que tá todo mundo fazendo. Nossa, eu falo igual todo mundo. Nossa, gente, cadê eu? Cadê a minha individualidade? Cadê o meu jeito de falar?
Cadê o meu jeito de me vestir? Cadê a minha voz? Quem sou eu? Eu sinto que eu estou vivendo uma mentira. E nem tô falando da sociedade, da Matrix, eu tô falando eu. Eu sinto que isso que eu vejo no espelho é uma mentira. E eu não tô falando do espírito que tá dentro do corpo. Eu tô falando da consciência. Como se algo tivesse obstruindo a verdade que eu sou. Cadê? Onde que está o fecho? Como eu encontro o ponto, o fechocler que vai fazer assim, que vai abrir, que eu vou falar, essa sou eu, agora estou mais em paz. Os espíritos nos dizem que é mais fácil que isso. Que porque nós vivemos num período de imensa hipnose coletiva, que quer nos fazer crer que crescer é uma tormenta, que a verdade dói, é horrorosa e aquela coisa, a gente condicionou a nossa mente a acreditar que tudo relacionado à verdade que Deus é, essa paz, essa coisa maravilhosa, isso é muito difícil de alcançar. Então, mesmo que os filhos de Deus encarnado, aqueles que escutam a sua voz e querem, mas falam, não tô conseguindo sentir, eu não tô conseguindo sentir, eu não tô conseguindo ver, não consigo, aquela coisa. Mesmo que ele queira, mesmo que ele saiba que existe, mesmo que ele não duvide, mas por alguma questão ele dentro dele não consegue estabelecer essas conexões. E aí ele sofre com isso. E aí ele se diminui, ele se sente inferior, ele se sente pequeno. Ele começa, ele que está buscando estabelecer sintonia com o alto, nesses sentimentos autodepreciativos que ele alimenta, porque ele vê, poxa, todo mundo está conseguindo essas conexões, eu não consigo. E eu vejo o vídeo desse rapaz ou daquela pessoa ali, eu sei que é verdade, mas eu não estou conseguindo isso. Ele pensará, ele dirá. Só que os espíritos vêm nos dizendo, irmãos, é mais fácil do que parece. Porque não é uma coisa que você tem que buscar. É uma coisa que já está aí. É algo que é mais um movimento de silenciar e perceber. Não é algo que você tem que entrar no matagal, sair cortando com a tesoura, com o facão. É um movimento mais simples. O que eles chamam também de a voz muda de Deus. Olha que coisa bonita. Quando eu vi isso pela primeira vez, eu falei, nossa, que realmente faz sentido. A voz muda de Deus. Deus possui uma voz que sussurra, que fala baixinho, devagar. As vozes que berram, que gritam e aquela coisa ensandecida, são as vozes da Matrix, são as vozes da ilusão. E a criatura, mesmo angustiada, mesmo abatida, mesmo pensando em desistir, ela não consegue desistir. Porque os pontículos, num clamor sincero que ela tem feito há muito tempo na vida dela, essa pessoa, esses espíritos, deram a permissão para a fonte agir. E o espírito acha que não está tendo resultado, o espírito eventualmente acha que ele não vai conseguir nada melhor, que a evolução é para os outros, porque talvez para ele só dali a 50 vidas, mas mal sabe ele que esses pontículos, essas conexões mentirosas, estão sendo refeitas já há muito tempo. E se chegou inclusive no momento propício de se perceber que ele já quase não responde por ele. Ou será que responde? Como assim?
Eu prefiro assistir uma série. Ai, caramba, lançou lá a palestra do rapaz. Vou lá assistir. Isso é o Deus vivo plenamente atuante no ser. Mas ele não se conscientizou disso ainda. Ai, tem uma fatia de bolo. Se até alguns meses atrás o espírito diria assim, vou comer aqui tudo, não vou deixar pro fulano. Agora, mesmo que ele não faça com aquele amor, mas está caminhando para isso, ele vai falar, eu já comi 3 pedaços, deixa pro fulano. O espírito se pegará consumindo algum entretenimento de internet e ele se pegará julgando. Aí ele se pegará também falando, mas isso é da sua conta? Então cuida da sua vidinha. Pra que você vai julgar? Então o espírito ainda não se deu conta, mas ele está tendo a consciência dele reprogramada, minuciosamente reprogramada. Deus atua de maneira sutil, imperceptível mesmo. Se a gente estiver muito a gente não vai ver, a gente não vai percebê-lo. Por isso que tem se pedido que se desacelere, que se medite, porque as irradiações divinas, a comunicação do Pai é pura sutileza. E o espírito, ainda alimentando algumas ilusões, ele começa, mesmo que o pai esteja trabalhando nele, ele dificulta um pouco o trabalho do pai. Porque como é que o pai pode atuar em um espírito que está trabalhando contra ele? Porque o pai está num processo de desfazer as conexões cíclicas, né? Cíclicas ali, ruins, perniciosas, para estabelecer conexões com o infinito. Ou seja, aqui a gente tem um pontinho encadeado assim. Aqui a gente tem conexões com o infinito. O que não significa que não existe uma coerência, o que não significa que não existe um cíclico de alguma forma. Porque uma verdade sustenta a outra. Mas é sempre visando a expansão. A ilusão não busca expandir. A ilusão busca limitar o entendimento. Então sempre a pessoa vai ter sempre uma visão curta. Mesmo que ela seja uma intelectual, e ela discurse sobre aquilo que ela fala, sobre aquela mentira, com requintes de boas palavras e uma articulação até boa. E até que inclusive pode se fazer convencer se você não tiver a conexão com o pai e a mente atenta. Você pode até escutar aquela pessoa que articula tão bem e você pode se convencer de que ela está falando uma verdade. Mas um estudo criterioso, cuidadoso, mostrará que aquilo é uma mentira. Tem um grande publicitário brasileiro, eu não vou me recordar o nome dele agora, que ele lançou uma das propagandas mais assim aclamadas dos últimos tempos, que era que ia mostrando um fundo assim, um quadradinho, e ia se afastando para revelar quem era a personalidade, mas a gente não via. Esse homem acabou com a fome, esse homem levou um monte de coisa boa, esse homem era quase um Jesus encarnado, esse homem não sei o que, esse homem, Hitler. E aí ele lança a fala, é possível falar mentiras dizendo só verdades. Olha só, e aí a mente do cidadão explode. A mente do cidadão vai assim, gente, meu Deus, realmente. Então, cuidado. Quando a gente observa pessoas imensamente articuladas, é bacana, tem que ser estudado, tem que estudar mesmo. Mas você tem que observar, legal que o discurso dela é pertinente, nananã, mas será que a ideia que encerra o discurso, o fundo, a natureza, né, aquilo que está impulsionando aqueles dizeres,
tem uma origem emancipadora ou uma origem limitante. Porque o rico continua rico, porque o pobre continua pobre, porque a gente trabalha que nem camelo, porque trabalhador brasileiro trabalha igual um burro e não ganha dinheiro. E coisas dessa natureza. Então, assim, cuidado com esse tipo de mentalidade. Porque esse tipo de consciência que vocês acabam absorvendo, Deus ali buscando tirar você do ciclo e você às vezes ali insistindo, brigando para continuar consumindo, continuar na roda. Cuidado, porque enquanto Deus está fazendo um processo de desintoxicação e de cisão com esses fios perniciosos de pensar, de consciência que até então te alimentaram, você na sua irreflexão, você está atrapalhando. Então você tem que tomar cuidado. Porque você ou acredita em A ou você acredita em B. As duas coisas juntas não dá. Ou você é um espírito que acredita na emancipação das consciências e na grandeza do infinito, ou você é um espírito que acredita na escassez e na miséria. As duas coisas não dá. Não dá. Ah, então você está dizendo que não existe pobreza? Então já todo mundo é louco, só você que está certa. Eu não disse isso. Eu disse que é questão de perspectiva. Uma mente desconectada de Deus pode olhar para um mendigo e dizer que ele está em absoluta pobreza. Porque você só está olhando com os olhos da carne. Mas se você pensa que na outra vida, se você tem um acesso a saber que ele era um bandidão louco, fez um monte de mal, era uma pessoa avarenta, que tinha dinheiro, mostrava o dinheiro e não ajudava quem precisava, e você vê que ele tá ali tendo pão, tendo água e sombra, você fala, gente, isso daí é a própria abundância. Que Deus é bom demais, bendita abundância que esse cara tá gozando. Porque se fosse ver, talvez nem merecesse. Mas Deus é tão bom, Deus é tão bom, que ele sempre procura ainda dar um créditozinho. Às vezes o filho nem merece, mas ele fala, eu vou dar porque eu amo tanto esse filho, ele já vai ficar na rua, já vai estar exposto no sol, já vai estar exposto na sombra, na sombra não, no frio, ao relento. Então, vou tentar aqui pelo menos colocar ele numa ruazinha melhorzinha. Vou separar aqui um lugar que tem uma arvorezinha melhorzinha pra ele. Vou dar um cachorrinho amigo pra ele. Vou dar um cachorro não. Vou dar 5 cachorros pra ele, que vai ser amigo dele. Cansei de ver mendigo acompanhado de cachorro. Cansei de ver. Cansei de ver. Então, a gente precisa começar a se conscientizar sobre qual é o nível que vibra a nossa visão. E começar a clamar a fonte que eleve o nosso pensar e eleve o nosso enxergar. Porque se você está em contradição, isso é totalmente comum, isso é aceitável, tudo bem, mas você tem que romper com isso com o tempo. E você está em conflito. E você fala, caramba, Deus é bom, mas aquilo ali não entra na minha cabeça. Ótimo, chegamos no ponto. Não entra na minha cabeça. Em qual cabeça que não entra? Na sua. Mas na cabeça do José entrou. O que será que José fez que na dele entrou? Chegamos no ponto X. Na minha cabeça não entra. Se na cabeça de um entra, na do outro entra, tem alguma coisa. Porque se eu aprendi que Deus é puro amor, pura justiça, puro tudo de bom, como é que ele faz a mente do José receptiva e a minha mente fechada? Mas ele não fez. Se a mente do José está receptiva, é porque José permitiu o agir de Deus. José tem ajudado Deus. José tem procurado calar a boca, tem procurado silenciar a mente dele
evitar ficar muito tempo no celular, evitar ficar consumindo muitos conteúdos. Mesmo às vezes até são bons conteúdos. A gente não está questionando isso. Muita gente está consumindo conteúdos ótimos, mas a gente não pode ficar sobrecarregando a nossa mente. Tem que dar uma desconectada. É importante dar uma desconectada. Porque senão trava as coisas. Porque senão não percebe, senão passa batido. Entende? Vou falar uma coisa que eu faço sabendo que tá errado. Comer vendo coisa. A hora de comer é a hora de comer. A hora de assistir é a hora de assistir. Há tempo de tudo na vida. A gente não pode querer, entendeu? Se divertir na hora que tem que trabalhar, trabalhar na hora que é para se divertir, falar na hora que é para comer, comer na hora que é para falar. Então, como que vai perceber as sutilezas de Deus se não dá espaço para a mente agir? Se não desintoxica a escuta, os olhos, tá sobrecarregado de visão, vê tudo, fica ali 3 horas rolando para cima. Aí complica um pouco. Complica. Porque, ai, pai, que me ajuda, que eu quero ver, que eu quero ouvir, que eu quero resolver, que eu quero elevar. Tá bom, filho, eu também quero isso pra você. Você vai me ajudar? Vou, pai, vou sim. Aí um monte de coisa com chocolate, um monte de coisa com açúcar e a gordura. Tudo isso já foi falado sobre a questão da alimentação. A alimentação que a gente tem aqui, em sua extensa maioria, é venenosa e atrapalha a mente. E vai pro banheiro, e vai pro quarto, ai pai, porque eu quero crescer, porque eu quero evoluir. Eu também quero isso pra você, meu filho. Ninguém quer mais isso do que eu, seu pai, eu também quero. Você vai me ajudar? Tô fazendo a minha parte. Você faz a sua? Faço, pai, eu vou fazer a minha parte. E vai lá e é pizza, e vai lá e é coxinha. Eu tô falando que não pode comer? Não, não tô falando isso. Eu tô falando que tem que ter equilíbrio. 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 Comer mais saudável. Separar o tempo para cada coisa. Porque Deus está atuando em você e a força de se fazer obedecer dele é absoluta e é suprema. Você diz, vou fazer. Mas você sabe o remorso que você fica quando você faz. O que você sabe que, em tese, o ideal seria não fazer. Não é que você não pode. Você pode fazer o que você quiser, mas saiba que terão consequências. Só que se o corpo físico é o instrumento que te conecta com o espiritual também, porque é o corpo físico, é o perispírito, que é o princípio intermediário que liga a alma ao corpo físico, e é a própria alma. Então, um está conectado com o outro. É a matéria com o espiritual. E aí você quer avacalhar com a matéria, quer ser irresponsável, quer comer 3 barras de chocolate. Então já foi falado, não dá para comer 2 quadradinhos hoje, 2 amanhã, 2 depois de amanhã, dá para fazer. Mas aí Deus está aqui, fazendo as desconexões perniciosas e conectando com o infinito. Tá aqui, tá trabalhando. Ele tá atuando, você não tá nem percebendo. E aí você fala, hoje eu vou fazer tal coisa. Legal, Deus não vai te impedir disso, jamais. Aí, em vez de você fazer na medida ok, você quer avacalhar. Ou seja, você está reforçando. Tem laços aqui que ele até já desfez. Mas você está lá querendo estabelecer de novo. Deus tem mais o que fazer. Entendeu? Ele tem mais o que fazer. Então, ele vai ali, ele vai ajudar, ele vai participar. Ele percebendo que a pessoa está no fluxo dela, ele vai falar, o filho ainda não está no preparo que ele disse que achou que estaria. Deixa o filho viver do jeito que ele quer.
Porque Deus vai te respeitar. Aí ele vai te colocar, dependendo da sua situação, num lugar, quando você desencarnar, né? Ali afinado com você, e em vez de você ir para onde você gostaria de ir, e tinha todo o potencial para ir, você ainda não vai agora. Vai ter que esperar aí não sei quantos séculos, quantas décadas, quantos milênios eventualmente, para poder conseguir. Porque você não ajudou Deus. E aí a questão da obediência. Você sabe que o poder existe. Mas a obediência de Deus não é uma obediência autoritarista. Vai fazer do meu jeito. Não. Você sabe, você percebe com o seu coração, com o seu pensar. Você faz se sentindo culpado. Ou seja, o poder dele de se fazer obedecer é forte. O que você está fazendo, você está sentindo mal de você estar fazendo. Mas está teimando. Isso é uma forma de rebeldia contra Deus. Também. Isso também é rebeldia. As pessoas acham que rebeldia é pegar a cadeira, tacar na parede, pegar com a cueca, botar aqui na rua, sair que nem um maluco andando pela rua. Isso é rebeldia também, né? E loucura. Também é. Mas a rebeldia nossa se mostra nessas pequenas coisas. Você sentir uma vontade forte de mandar uma mensagem para um desafeto seu. Você tem rezado, você tem falado assim, pai, me ajuda a eu perdoar fulano. Aí no dia seguinte você sente, vou ligar para fulano. E aí você não liga. Isso também é uma forma de rebeldia contra Deus. Você está se rebelando contra ele. Você está se voltando contra. Você falou, eu não tenho esse sentimento. Ele incutiu o sentimento em você. E aí você fala, vou fazer. Vou fazer. Aí o dia encerrou, você não fez. Aí virou o dia, você também não fez. Mas não era você que estava pedindo para Deus ajuda para perdoar? E aí, tá bom, Deus tá vendo que você é uma pessoa complicada. Você quer perdoar, mas você é difícil ali. Aí ele faz a pessoa entrar em contato com você. Aí a pessoa entra em contato e já vem aquele sentimento. Tudo bem. Você sabe que você tem situações a resolver com a pessoa, mas a questão é como você lida diante disso. Esse é o ponto nevrálgico. Porque uma coisa vira repulsa, tudo bem, eu sei que eu tô pedindo. Gente, isso acontece, tudo bem, faz parte. Só que a questão é o que você faz com isso. Ai, Senhor, olha, eu sei que se eu pedir, o Senhor atua bem rápido, mais rápido do que eu imaginei. Achei que ia levar mais uns 5 anos para isso acontecer. Mas, ai, tá babado, hein? Eu vou te falar. Tem que falar. Por favor, afasta esses sentimentos, essa mentalidade, essa consciência negativa e egocêntrica da minha consciência. Afasta isso do meu ser. Me ajuda, Pai, a enxergar esse espírito, esse irmão, essa irmã, para além das ilusões. E o que são as ilusões? Tudo que não é a verdade. Se a verdade é a harmonia, se a verdade é a integração, se a verdade é amor, aquela coisa toda bonita, eu tô sentindo repulsa, eu tô sentindo vontade de virar o olho, eu tô sentindo um mal-estar, e eu faço isso me sentindo mal. Olha o poder de se fazer obedecer. Porque no fundo você sabe que você poderia, porque se você não poderia, Deus não te estaria te empurrando para isso. Se ele está te levando é porque você já passou da hora de poder, de agir com leveza. Mas por alguma questão interior que você tem que dar uma atenção aí, entendeu? Você prefere agir de um jeito inferior. Poderia ter passado pela não é nem provação, não vou nem chamar de provação, a oportunidade. Clamou à noite para a oportunidade chegou, pegou a oportunidade, amarrou, jogou no ralo. Fez pouco caso da oportunidade do pai. É rebeldia. Rebeldia em nível tão alto que nem percebe como rebeldia. E o poder de se fazer obedecer ali, apesar da rebeldia, porque fez o que fez
se sentindo mal, se sentindo carregado. Fez o que fez, ainda falando com o pai. É cada dia no seu dia, cada dia no seu dia. Ou seja, quer ensinar o pai a trabalhar? É muita pretensão. É de uma soberba realmente superlativa. Muita rebeldia contra o pai. Mas muita. E aí eu falo, se você que tá trabalhando para se melhorar, tá assim nessa rebeldia, rebelando contra o pai o tempo todo, que era pra estar melhor já. Passou da hora de estar. Tem coisa que já não é mais pra estar fazendo. Tá assim? Imagina que Deus não conosco. Deus, universal, planetas, extraterrestre. O que se passa? Não conosco. Nunca ouvi falar. Qual foi a pergunta? Se a pessoa que tá procurando tá assim, é um vislumbre do grau que tá a humanidade. Não tem pedido também para saber? Não tem falado, ai pai, me ajuda a entender a humanidade, me ajuda a perceber como a humanidade está, aquela coisa toda. Tem pedido, tem clamado para expandir a consciência, para elevar a perspectiva. É só olhar para si, literalmente. Mas se eu que quero, se eu que choro toda noite, se eu peço, reajo assim, escarro na oportunidade que o pai me deu, que não era nem prova, era oportunidade. Foi um gesto infinito de amor dele. E faz essa vergonha. Que chances tem e terão os outros? Que chance terão os outros? E quer ser um exemplo, quer ser um representante. Tem que trabalhar mais. Tá longe, muito, muito longe ainda. Nossa, tem que se colocar no seu lugar. E a autoridade do Pai sobre os seus ungidos? Se faz nisso, nesses espíritos que têm vindo falar e se coloca e você não consegue parar de ver, porque o que está te convencendo é a verdade que ele professa. E a verdade é o próprio Pai. Porque mesmo que ele grite, mesmo que ele bata na parede assim, ó, mesmo que pode até eventualmente falar um terminho de baixo calão, não é nada ali. Ali foi acessórico. Porque o conteúdo da mensagem, a verdade, o pensamento por detrás de tudo, absolutamente divino. Divino ao cubo. E você sente, você está sendo convencido. Você está sendo convencido a continuar consumindo o ungido do Senhor. Aquele que verdadeiramente é merecedor do posto que está. Porque é puro de coração. Porque ama, tem a cabeça boa. Boa de verdade. Então, vamos nos atentar mais a isso. Vamos ter essa consciência mais evoluída, melhorzinha, para que consigamos amar-nos e aos nossos irmãos melhor. Dá uma atenção nessa rebeldia. Por que tanta rebeldia? Por que tanta resistência em crescer? Por quê? Porque existe um conflito claro. Só não vê quem não quer ver. Porque se clama ao Deus aos prantos para crescer, para virar gente, e a oportunidade está aparecendo lá as pencas, tô quase todo dia, e consegue pisar, avacalhar, é uma resistência em crescer. Clara, e não percebe
e fala de espiritualidade e quer trabalhar e quer fazer desse jeito, tem que avaliar isso bem, porque a gente não trabalha sozinho e a gente abre portais e a gente estabelece sintonia. Não dá para servir a Deus com ódio no coração. Por quê? O ódio do seu coração está em sintonia com o ódio coletivo. E o ódio coletivo, essa egrégora coletiva mundial, essa consciência, uma consciência artificial coletiva de puro ódio, tentará te consumir. Não pode ter ódio no coração, porque senão você será consumido. Tem que fazer as coisas direito. Não dá para mais alimentar uma rebeldia infundada. Por que tanta rebeldia assim contra Deus? Note que a rebeldia se mostra em coisas simples. Porque os espíritos têm falado muito sobre isso, sobre tantas outras questões e tal, e sobre a rebeldia muito e tal, mas as pessoas têm achado que a rebeldia é colocar a cara no YouTube e fazer um vídeo de reação falando mal do irmão ou da irmã. Isso também é rebeldia. Isso é uma rebeldia bem clara. Mas eu vou te falar, se você não percebe as rebeldias mínimas, você não tá tão melhor que o outro. Às vezes tá até pior. Porque o outro tá tendo uma rebeldia para o ódio. Você tá tendo uma rebeldia explícita contra o amor. Ué, como assim? Tá, eu quero me resolver com um fulano de tal. Tá bom. Você rezou hoje, no dia seguinte já veio fulano te ligou. Já veio fulano te chamando. Ai, meu Deus, não, Senhor, é sério. Ai, meu Deus. E faz. Eu não tô dizendo, é claro, eventualmente você não vai conseguir, mas é você, às vezes, dar uma paradinha, dar uma meditada. Pai, eu não quero fazer por causa da oportunidade, mas você sabe o que eu tô sentindo. Pô, trabalha melhor nisso. Trabalha melhor nisso, porque tem muita gente que tá tendo rebeldia para o amor nesse sentido, que é pura rebeldia, não é dificuldade de fazer. Não é uma coisa que o espírito tem que conquistar. O espírito já conquistou. Tá pagando de maluco. Tá fazendo tipinho de ai, não é pra mim. Tá fazendo de idiota. Isso daí é imbecilidade, isso daí não é dificuldade. Tem espíritos que têm dificuldade, mas tem espíritos que não estão mais estagiando na dificuldade. Estão estagiando na rebeldia. Estão num cabo de guerra ferrenho com Deus. E escuta falar da rebeldia do outro irmão, que é um pouquinho mais 13, e fala, ainda bem que eu não tô assim. Tá até pior. Porque aquele irmão, ele é doente. O seu caso é de simulação. O seu caso é birra, é teima. É criancice. Entendeu? É querer duelar de igual para igual com a fonte. É querer ensinar a fonte como agir. Então vamos prestar um pouquinho mais atenção nessas coisas? Que eu tô vendo muitos irmãos de luz, ungidos do Pai verdadeiramente, exortando até, e as pessoas assim, ai, ainda bem que eu não tô assim, graças a Deus eu não tô nessa rebeldia. O quê? Tá até pior. É melhor não falar nada. Tua boca não adorará a ti mesmo. Mas como é que estuda e não aplica o que estuda? É como é que estuda e não aplica o que estuda? É melhor. Será que é melhor não estudar então? Que para fazer essa patota? Porque quer representar o Cristo, falar do Cristo, fazer esse vexame? Essa vergonha? Ah, então não faz. Arrastando o nome do cara na lama da vergonha? Não, o nome do cara não, né? Mas arrasta. Porque sempre tem um que pega os representantes, né? Julga o líder pelos representantes.
Então, a rebeldia está altíssima no campo, mas muita rebeldia, muita mesmo. Por que tanta resistência em crescer? Vamos então nos curvar à autoridade de Deus que já está aí. E está aí, tanto está, que sente mal quando faz. Faz sabendo que está errado. Você não vai lutar contra a autoridade de Deus. O máximo que você vai conseguir é alongar as suas eternidades. Ou seja, é você continuar nesse caminho, Deus vai entender que você ainda não está preparado para a reprogramação da mente. Ele, até onde reprogramou, estará reprogramado, não dá para voltar atrás, mas você vai sempre viver esse conflito interior. Sempre. Porque está resistindo. Está pagando de maluco. Isso é verdadeiramente pagar de maluco. Ai, Deus, me ajuda a perdoar o José, Pai. Que o José, ai Deus do José, eu amo ele. Ai, ele é tão lindo, o coração, o espírito dele eu vejo. Ai. Virou o dia. José manda uma mensagem. Oi, posso te ligar? Ah, não é possível. Pai, não tô pronto ainda. Não dá, não tô pronto ainda. Não, eu achei que ia ser daqui assim. Quer roteirizar o agir do pai. É muita pretensão. É desrespeitoso. É ultrajante, é ofensivo. Então para de rezar. Porque vai rezar para fazer essa pouca vergonha, para de pedir. Para de pedir. Isso é loucura. E isso é loucura de verdade. Isso é desequilíbrio grave. É desequilíbrio severo. Porque se quem estuda tá assim, gente, o que dirá do resto da humanidade? Que tá totalmente cega. Então tem que se colocar no seu devido lugar. E parar de agir que nem maluco e agir que nem gente. Agir como um adulto espiritual. Parar de pagar de retardado. Isso é imbecilidade, isso é idiotia severa. Como é que clama ao Pai amor, clama ao Pai perdoar, parece, a oportunidade veio buscar. O pai nem falou assim, filho, vai lá e vai. Não, ele não tirou você da sua zona de conforto. Ele tirou o outro e menospreza. Ou, ainda que não menospreze 100%, não faz tão bem quanto sabe que poderia. Tem que melhorar muito. Tá muito cego ainda. E muito, muito ainda distante de Deus. Muito mesmo. E quanto mais age assim, mais reforça a distância. Porque quanto mais Deus nos manda as oportunidades para a gente treinar o nosso amor e a gente cede a Ele feliz, mesmo que tenha assim, às vezes aquelas coisinhas, a gente entende isso. Ninguém aqui é o... Todo mundo já esteve nesse lugar. A gente sabe. Mas a questão é a intenção. É a vontade. É isso que é o ponto nevrálgico. Quanto mais cede a Deus, mais fácil fica para Ele trabalhar. É como se girasse uma chavinha e uma outra. Então não pode perder a oportunidade de Deus. Que é burrice. Para quem quer crescer, para quem quer evoluir, quem quer sentir o amor, a harmonia interior, aquela coisa bonita, é burrice. E não é grosseria, é o que é. Então tem que parar com essa loucura para ontem, para anteontem e valorizar as oportunidades que Deus está mandando, porque o seu caso não é dificuldade. O seu caso é rebeldia, é resistência em crescer. Tá resistindo para crescer. Não quer crescer. Não quer crescer. Quer continuar como está.
quer continuar na ignorância. Não quer responsabilidade de amar. Porque amar é uma grande responsabilidade. Não quer responsabilidade. Quer ficar assim na flauta. Então não tinha descido. Ocupando o lugar de um outro que podia estar aqui fazendo um trabalho infinitamente melhor. A fila encarnatória para estar encarnado nesse período que nós estamos, gente, meu Deus do céu, é imensurável. E aí um bando de Zéia, né? Um bando de gente encarnada, tirando vaga de espíritos que imploraram a Deus, imploraram ao conselho que cuida das questões encarnatórias para estar e escutaram, filho, no seu caso não. Você vai ser melhor aqui. Pô, é de lascar. Aí, às vezes, muito desses tendo que acompanhar esses que estão encarnados fazendo essa patota e ter que olhar e amar, né? Porque tem que olhar e falar, oh Deus, tem que amar essa pessoa. Ai, tem que amar isso, tem que amar. Ai, Senhor, me ajuda a amar. Porque olha, que raiva que dá. Que dá raiva. Que eu podia estar aí fazendo muito melhor, e podia. Mas Deus, que é generoso e bom, aquela coisa toda bonita, mandou quem tinha necessidade. O realmente faria muito melhor, mas falou, filho, realmente, justamente porque você faria melhor que você não vai agora. Deixa os outros ir na frente. Para isso? Para essa pouca vergonha? Qual é a dificuldade? Isso é insano. Isso é insano. Ai, eu preciso me resolver com a Zeca. Aí a Zeca aparece. Ai, já vira. Ah, tem que rever os conceitos. Tem que rever a mentalidade. Tem que rever os sentimentos. E tem que rever os propósitos. Quer mesmo evoluir? Quer mesmo crescer? Quer mesmo trabalhar com a espiritualidade? Quer mesmo? Porque se não quer, melhor sair fora. Melhor sair fora. Tá tudo bem, ninguém vai odiar, não vai abrir, mas imagina! Mas é que a espiritualidade tem mais o que fazer. Não dá pra ficar à mercê de gente que tá na pouca vergonha. Entende? Então, sai logo. Se for isso, decida. É importante decisão. Sai logo fora e deixa trabalhar os adultos. Quem tem cabeça, quem tem preparo, quem tem vontade, quem tem motivação. Parar com essa palhaçada. Entendeu? Passou da hora já. Mesmo. Não é chavão. É real. Passou da hora já. Passou da hora já há muito tempo. É isso. Muito obrigada e até o próximo vídeo.